Pessoal, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo, tá? Espero que aproveitem, espero que estejam gostando dos vídeos do canal, espero que estejam entendendo, principalmente, e que estejam estudando durante a quarentena, tá? É importante a gente fazer nosso tempo ser útil, aproveitar o tempo. É bom se divertir também, mas estudar é sempre interessante. Confesso para vocês que fazer esse vídeo foi um pouco mais complicado do que os outros, porque a parte de convenção, principalmente a parte de convenções e circuitos, é um pouco confusa demais aí, então eu precisei fazer, refazer, eu vi que estava errado, então precisei refazer várias vezes, então eu acho que vai ficar legal o resultado, mas se mesmo assim você não conseguir entender, então vai para outra fonte, procura na internet o que significa convenção passiva, ativa, dá uma estudada, que se estiver demorando, dá aquele esforçadinho, dá aquela, seja resiliente, seja forte, continue estudando até você conseguir entender, que uma hora você vai, eu te garanto, uma hora você vai entender, tá? A falta de clareza não vai durar para sempre, fique tranquilo. Então a gente vai começar falando das grandezas e a primeira que a gente vai falar é a tensão elétrica. A tensão pode ser nomeada como V ou então ΔV, tá? As duas são úteis. Essa aqui só denota que é uma diferença de potencial, tá? Mas V também é usado. E eu vou usar sempre V porque é muito mais fácil de escrever do que ΔV. Então, V eu vou definir como a quantidade de trabalho necessária por unidade de carga para que haja a locomoção dessa unidade de carga em um dipolo. O que é um dipolo? Um dipolo é uma representação de um elemento de circuito. Ou seja, eu vou dizer aqui que eu tenho meu dipolo, vou chamar esse dipolo de elemento C, eu vou dizer que eu tenho esse elemento C aqui, e eu vou ter uma queda de tensão aqui, V. Ou seja, se eu tenho esse dipolo aqui, eu tenho aqui a tensão, eu tenho aqui o maior potencial nesse terminal e o menor potencial nesse terminal. A minha tensão é o quanto de energia eu vou ter que gastar para mover uma unidade de carga positiva do terminal positivo para o negativo. De um terminal para o outro, tá? A gente vai ver que conversão passiva e ativa vão divergir aí nessa direção. Se é do negativo para positivo, do positivo para negativo. Mas isso é sem bronca, isso é mais lá para frente. Tá bem? A tensão tem valor volt, tá? No sistema internacional, a grandeza tensão é medida em volts, tá? E volt tem valor joule, né? Joule é unidade de energia e trabalho se mede como energia. E Coulomb, que é unidade de carga. Tá bom? Então, volt é igual a joule por Coulomb. Beleza? Tensão, facinho. Ok? Implicações. Certo? Algumas curiosidades. Suponhamos que existe aqui um condutor. Beleza? E, nesse condutor, eu tenho uma tensão aplicada. Uma diferença de potencial aplicada. Mas, certo? Está aplicada aqui por uma fonte. Vou representar aqui uma fonte. Seja diferença de potencial aplicada. Mas, eu não tenho fluxo de carga. Ou seja, meu fluxo de carga positiva é igual a zero. O que isso significa? Significa que não importa, eu tenho uma tensão finita aqui, isso aqui é maior do que zero, e se eu tenho uma energia aplicada a isso e eu não consigo mover cargas com essa energia, significa que eu tenho um impedimento infinito. Você veja, aqui não é aproximadamente zero, aqui é igual a zero. Se isso é igual a zero, ou seja, eu não tenho como mover carga por aqui, significa que eu não tenho energia suficiente para suplantar esse impedimento aqui de mover carga. Ou seja, eu digo que isso aqui tem energia, ou tem resistência infinita. Agora é o contrário. Agora eu vou dar um exemplo contrário. Se eu tenho um fluxo de carga finito e eu tenho aqui uma tensão igual a zero, isso só pode significar uma coisa: a resistência aqui é nula. Se eu tivesse uma resistência não nula, maior que zero, significaria que eu precisaria aplicar uma energia para poder vencer essa resistência, para que essa carga vencesse essa resistência. Como agora eu não tenho resistência, eu não tenho necessidade de ter energia aplicada, já que a minha carga vai se mover sozinha, já que é igual a um ambiente sem atrito. Se eu aplicar uma energia inicial em um bloquinho, numa mesa sem atrito, considerando condições ideais, tá? Sem atrito. Então aquele bloquinho nunca vai parar de se mover. Porque não tem atrito, eu não tenho perda de energia. Eu não tenho que aplicar sempre a energia constante para ter que vencer aquela energia de resistência. A mesma coisa acontece aqui no condutor. Tá bem? Então, tensão é basicamente isso. O próximo elemento de circuito que a gente vai tratar vai ser a corrente. Certo? A corrente, I, é definida como a quantidade de carga que eu consigo conduzir por unidade de tempo. Ou então, a taxa de variação de carga conduzida por segundo. Então, vamos usar de novo o exemplo ali do dipolo. Se eu tenho aqui de novo o meu elemento C, certo? E aqui está entrando uma corrente I, significa que I, lembrando, tá? Uma informação importante. Se no dipolo entra uma corrente I, tem que sair a mesma corrente I, porque isso aqui não tem fuga de corrente. Se eu tivesse aqui uma fuga de corrente, sei lá, I sobre 2, aqui iria sair I sobre 2. Mas como é um dipolo, isso aqui se tivesse uma fuga de corrente não seria um dipolo, mas como é um dipolo, então toda corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai. Ou seja, toda a quantidade de carga que entra tem que ser igual à quantidade de carga que sai. Então, a corrente é definida como a quantidade de carga que entra nesse dipolo por unidade de tempo. Ok?
Então a gente vai ter que a corrente do sistema internacional é medida em amperes, tá? E amperes é igual a Coulomb, da carga aqui, por segundo. Beleza? Então, de novo, vamos para o condutorzinho aqui, nosso exemplo do condutor, tá? E agora, eu não tenho uma fonte de tensão, eu tenho uma fonte de corrente. Ok? Essa fonte de corrente entra aqui e sai aqui. Bom? Perceba que, se vocês lembrarem do vídeo passado, a fonte de corrente é aquela fonte que força a corrente dessa fonte passar independente por todo o caminho do circuito, independente de qual seja o elemento que esteja ali. Tá bom? Então, se aqui é uma fonte de corrente I, aqui é a corrente I e aqui é a corrente I. Ou seja, há uma quantidade de carga constante, um fluxo de carga constante passando por esse condutor, independente de qual seja a natureza desse condutor. Então, vamos elucidar o seguinte. Se a minha tensão nesse condutor é zero, a gente já viu no exemplo aqui em cima que se a minha tensão nesse condutor é zero, significa que há um fluxo de carga, significa que a minha resistência é zero. O resultado vai ser o mesmo aqui. Se há um fluxo de carga aqui, certo? E a minha resistência e a minha tensão é zero, significa aqui de novo que a minha resistência é zero. Ou seja, eu não tenho esse elemento aqui não oferece resistência à minha fonte. E veja que a minha fonte sempre vai deixar passar a corrente, independente da energia que ela tenha que aplicar nesse condutor para poder deixar passar as cargas. Veja, aqui essa fonte diz a energia que está aplicando para poder deixar a passagem de cargas. Essa fonte diz a quantidade de cargas que está passando aqui, independente da quantidade de energia aplicada. Entendeu? Então, se agora eu faço que esse R vá para infinito, ou seja, essa resistência vá para infinito, a minha tensão aqui, como a gente viu no vídeo anterior, também vai para infinito. Ou seja, essa fonte passa a aplicar uma quantidade infinita de energia para poder vencer. E veja, aqui como a quantidade de energia é finita, ela não é capaz de vencer essa barreira aqui, quando isso aqui ia para infinito, tá? Essa tensão aqui, essa energia aplicada não era capaz de vencer essa barreira, de modo que eu não tinha fluxo de carga. Aqui, como o fluxo de carga se mantém, e a minha resistência vai para infinito, para esse fluxo de carga se manter constante, ou seja, para haver fluxo de carga agora, eu também preciso aplicar uma energia infinita para vencer uma barreira de resistência infinita. Então, essa é a diferença básica entre a fonte de corrente e a fonte de tensão. Tá? Acabei entrando um pouco no vídeo anterior, mas é sempre bom para poder ajudar a contextualizar os dois assuntos. Então, basicamente, corrente é isso aí. A próxima grandeza muito importante que a gente vai tratar é a potência. O que é a potência? É a quantidade de energia, é a taxa de variação de energia por unidade de tempo, ou seja, P é definido como dW, ou DE, tá? Variação de energia, W é trabalho, então variação de trabalho, mas trabalho também tem grandeza de energia, dW, dt. Se você observar, dW, dt é igual dW, dq, vezes dq, dt. Ou seja, a potência é o produto da tensão com a corrente. Ou seja, exemplo do dipolo de novo. Se eu tenho aqui, certo? Vamos lá. Se eu tenho aqui a minha carga C, eu tenho uma tensão aplicada V e uma corrente aplicada I, a potência relacionada a esse elemento aqui vai ser dada por P igual a V vezes I. Ah, porque eu coloquei em módulo? Seguinte, se a potência é negativa ou positiva, isso vai ter interpretação a depender da convenção. Se a potência é negativa ou positiva, vai depender da convenção, ou seja, o significado desse valor da potência vai depender da convenção. Tá? Vai dizer basicamente se está consumindo ou fornecendo energia. Então, por isso que eu coloquei aqui em módulo, porque também, obviamente, vai depender se a tensão vai ser negativa ou positiva, mas isso aí não é tão importante agora. Quando a gente for falar de convenção, a gente vai falar disso direitinho, tá bom? Então, a próxima e última grandeza que a gente vai tratar em circuitos elétricos é a energia. Tá? A energia aqui em si a gente não vai usar tanto em circuitos, vou explicar já já o porquê, mas a energia é definida como a integral da potência no tempo, tá? E, como a gente está falando de energia, a gente geralmente quer valor palpável, a gente não quer a função, então essa integral geralmente é definida. Então, vai ser igual a integral de T1 até T2, tá? Da potência dt, P de T dt. E como a gente está falando aqui de corrente contínua, então essa potência geralmente é constante com o tempo. Então, a gente vai ter que a energia, tá? Para um determinado intervalo de tempo vai ser dada pela potência vezes o ΔT, né? ΔT. E ΔT aqui vai ser igual a T2 menos T1. Tá? Então, para corrente contínua, a gente vai ter isso aqui. E por que a energia não vai ser vital,
vai ser tão importante para o estudo de circuitos 1, tá? De teoria de circuitos 1. Vamos lá, eu vou dar um exemplo, uma exemplificação visual aqui que talvez seja fácil de entender. É o seguinte, eu tenho aqui uma determinada quantidade de energia, tá? Essa energia está armazenada em algo que eu vou chamar fonte, tá? A gente sabe que as fontes têm uma quantidade de energia teoricamente infinita, pode fornecer uma quantidade infinita de energia, mas eu vou limitar a energia que essa fonte pode fornecer, tá bom? Essa fonte tem essa quantidade de energia. E eu quero passar essa energia daqui para esse balde aqui. Ok? É um balde não muito bonito, parece mais um cone, parece mais um funil, na verdade, mas é um balde, tá? Acredite que é um balde. E eu venho de 1 em 1 segundo e tiro quadradinhos desse tamanho. Entendeu? Vou tirando quadradinhos desse tamanho de 1 em 1 segundo. E esses quadradinhos vão passando daqui e caem aqui no balde, esses quadradinhos. É fácil perceber que esses quadradinhos aqui representam a carga. Esse tubo aqui representa o condutor, tá? Eu vou chamar de condutor aqui. E aqui representa... Opa! Desculpa. Representa o condutor. E aqui representa a minha fonte. E aqui representa a minha carga. Ou seja, a fonte vai fornecer carga para... Vai fornecer carga elétrica, vai fornecer cargas positivas para a carga. Aqui. Tá bom? O que acontece? Se eu agora, ao invés de pegar quadradinhos desse tamanho, começar a pegar quadradões dessa largura aqui, desse tamanho, você já vê que já vai ficar difícil, né? Não vai, esse quadradão aqui não vai caber no condutor. E se eu forçar a passagem desse quadradão aqui por esse condutor, o condutor vai quebrar. Ele vai começar a rachar, vai começar a deformar e tudo mais. E o que é que esse exemplo todo quer dizer? Você percebe que, independente do tamanho do quadradinho que eu tiro, a quantidade de energia não muda. Certo? Ou seja, eu posso ter uma quantidade infinita de energia, tão com uma quantidade minúscula de energia. O que importa é a velocidade com que essa energia é fornecida. Justamente por isso aqui. E não só por isso, isso aqui também tem um problema. Se eu começar a jogar uma quantidade muito pesada de uma vez só, isso aqui pode estar nos apoios muito ruim, e aí esses apoios quebram. Ele só não quebra se eu estabilizar essa recepção de energia. Ou seja, como é que isso vai funcionar em circuitos elétricos? Eu tenho aqui uma fonte, tá? Eu tenho aqui o condutor que vai levar a energia dessa fonte para uma carga. Tá bom? E perceba, essa fonte aqui, em tese, pode transferir corrente de tensão eternamente. Ou seja, a reserva de energia aqui é infinita. Mas esse condutor aqui, embora possa conduzir essa energia infinita, só pode conduzir essa energia a uma taxa limitada. Ou seja, a potência que essa fonte pode fornecer para cá, para essa carga, por meio desse condutor, é limitada. Tem que ser menor do que infinito. Porque se ela for muito grande, esse condutor, tanto esse condutor quanto essa fonte aqui, quanto essa carga, podem não suportar a potência fornecida. Ou seja, o importante aqui não é a energia, a quantidade de energia, mas a velocidade com que ela é fornecida. É por isso que, embora a energia seja legal, importante na física e tudo mais, aqui em circuitos 1, ela não vai ter tanto esse valor, porque nosso propósito de estudar circuitos aqui é principalmente estudar as proteções, isso é mais lá pra frente, tá? Isso é especificação Isso é quando o curso vai se afunilando para a parte específica do curso, a parte profissionalizante, então, é tentar prever, tentar modelar as proteções que a gente vai ter, justamente porque os materiais não são infinitos, não tem características infinitas, eles têm uma quantidade que eles suportam de energia, de velocidade de energia fornecida. E geralmente, né, quando a gente está falando aqui de fonte de tensão, a tensão é mantida constante, ou seja, o que importa mesmo aí é a corrente. A tensão é importante também porque o ar, ele apresenta certa resistência e ele é um dielétrico. Isso eu estou adiantando coisa aqui de eletromag, mas eu vou deixar isso bem mais rápido, tá? Para não perder tanto tempo de vídeo assim. Que aqui vai ser dielétrico. Se a tensão começa a aumentar demais, essa resistência aqui, por causa da intensidade elétrica, deixa de ser infinita, ela não é infinita, mas a gente considera infinita, deixa de ser infinita e há um escape de um arco elétrico por meio do ar. Isso é perda. Mas para condutor, essas coisas, o mais importante é a quantidade de corrente que passa. Porque essa quantidade de corrente que vai gerar o aquecimento, que vai gerar o desgaste, a mudança das características físico-elétricas aqui do material condutor, tá bom? Então é por isso que a potência é mais importante que a energia no estudo de circuitos elétricos. Mas obviamente que em física, quando a gente vai estudar física, todos têm a mesma importância, todos demandam o mesmo cuidado e atenção. Mas no caso aqui de circuitos 1, a gente só vai falar de potência basicamente, a gente praticamente nunca vai falar de energia. Então, energia aqui a gente vai encerrar por aqui. Então, finalmente a gente vai chegar no último tópico do vídeo de hoje, que são as convenções em circuitos elétricos, tá? Que essa parte é um pouquinho difícil de entender, então fica ligado que é importante prestar atenção, tá bom? Então, o que vão ser essas convenções? Essas convenções vão ser o seguinte: o que vai ser positivo, o que vai ser negativo, que direção vai ser positivo, que direção vai ser negativo, o que vai significar potência negativa, o que vai significar potência positiva, ou seja, como eu interpreto os resultados dos meus cálculos e como devo fazer esses cálculos de maneira a seguir regras simples que vão me levar a resultados coerentes, tá bom? Então, a primeira convenção que a gente vai estudar é a passiva, que é que todo mundo usa, então essa aqui eu vou dar maior ênfase, e a convenção ativa, que é a outra que a gente praticamente não usa aqui em circuitos 1, eu vou deixar um pouquinho mais espremidinho, tá? Mas não vai prejudicar o entendimento de ninguém.
Seguinte, vamos pegar aquele nosso amigo de polo, tá bom? Tá? Esse aqui é o elemento C. E aqui eu tenho uma tensão V e uma corrente I. Lembrando, corrente é o fluxo de cargas positivas. Na conversão passiva, para a minha tensão nesse sentido, a corrente positiva vai estar nesse sentido. Primeiro, eu vou dizer, tá, antes de continuar aqui, que tanto a minha tensão quanto a minha corrente são variáveis que assumem valores negativos e positivos, tá? Então, a minha tensão pode ir de menos infinito a mais infinito, e para a minha corrente a mesma coisa, tá? De menos infinito a mais infinito. E também a gente sabe que a nossa potência vai ser igual a V vezes I, que agora sem os módulos, porque agora eu vou considerar o sinal da tensão e da corrente, e da mesma forma com VI tem essa liberdade, a potência vai ter essa mesma liberdade, ou seja, a potência vai poder ir de valores de menos infinito a mais infinito, ok? E agora os significados. Seguinte, primeiro aqui, se a gente está dizendo que essas são as direções positivas da tensão e da corrente, observe que o sentido positivo da conversão passiva é a corrente saindo do terminal positivo, a carga positiva saindo do terminal positivo e indo para o terminal negativo, ok? Aqui não se prenda tanto se a carga está entrando ou está saindo. Ela sempre vai ter que percorrer na conversão passiva esse esquema, do terminal positivo ao negativo. Essa é a direção positiva da carga. Então a gente vai ter que, se V é maior do que zero e I é maior do que zero, devido a esse produto aqui, a gente vai ter que P também vai ser maior do que zero. Isso vai significar que o nosso elemento C vai estar consumindo, vou botar abreviado aqui, vai estar consumindo energia. Como é que a gente observa isso e o que significa na prática? Vamos supor aqui que eu tenho uma fonte de tensão, V, ok? E aqui, obviamente, se a fonte de tensão, aqui vai estar essa tensão aqui, e aqui eu vou ter o nosso elemento C, ok? Perceba que se V é maior do que zero e I é maior do que zero, então significa que a corrente vai estar saindo da carga positiva e indo para a carga negativa. Veja, eu estou o tempo todo avaliando para esse circuito, não para esse elemento aqui, para esse elemento, não para esse. Então, se a corrente é positiva entrando no elemento aqui, na parte positiva, então tá para cá. Perceba, eu posso fazer esse caminho tanto por aqui quanto por aqui. Entendeu? Eu tô dizendo primeiro que ele tá fazendo esse caminho por aqui, porque eu tô avaliando a potência desse elemento. Então, se a potência é positiva para esse elemento quando a corrente entra nele por aqui, do terminal positivo, então significa que essa carga positiva sai de algum lugar. De onde ela saiu? Da fonte. Então, a fonte está entregando carga positiva e esse elemento está consumindo carga positiva. Ou seja, esse elemento é um consumidor, a fonte é um fornecedor. Agora, se eu trocar a direção da minha corrente para cá, a minha corrente fica negativa. Por que ela fica negativa? Porque eu defini que a minha corrente positiva é nesse sentido. Então, se eu trocar a direção da corrente, ela agora está negativa. E a gente tem que, se V é maior do que zero e I é menor do que zero, então, o produto de número positivo com negativo vai estar negativo. Então, minha potência vai ser menor do que zero. Isso indica que esse elemento C vai estar fornecendo. É o mesmo exemplo daqui. Se antes a fonte fornecia energia para o consumidor, agora esse consumidor vai se transformar em fonte e essa energia vai para a fonte, que era fonte, agora se tornou consumidor. Entendeu? Então, esse é o significado na conversão passiva. Se a minha potência é menor do que zero, o meu elemento que está sendo avaliado, ele está fornecendo. Se minha potência é maior do que zero, o elemento que está sendo avaliado, ele está consumindo. Perceba que se agora quem estivesse sendo avaliado fosse essa fonte de tensão, aqui no primeiro caso, ele estaria fornecendo, porque a corrente estaria saindo dele, tá? E esse aqui estaria consumindo, tá? Foi o resultado que a gente achou. E no segundo caso agora, esse aqui estaria consumindo e esse elemento aqui estaria fornecendo, que foi o segundo resultado que a gente achou. Então, conversão passiva é basicamente isso, tá? Corrente vai ser o fluxo de carga positiva e na conversão passiva, a direção positiva da carga, a direção natural da carga, é que ela vá do terminal positivo para o terminal negativo. Tá bom? É isso que acontece. Já na conversão passiva, tá? Muda só uma coisinha. Você vai ver que eu vou manter a tensão constante e a única coisa que vai mudar é a direção natural do movimento das cargas, tá? Aqui eu tenho a mesma tensão V, tá bom? E aqui eu vou ter a mesma quantidade de carga, eu vou supor que é I, tá? E agora eu vou dizer que a direção natural é que as cargas saiam do negativo e vão para o positivo, tá bom? Então a direção natural, ou seja, a direção positiva da corrente é trocada com a direção passiva. E de novo, essas mesmas coisas valem, tá? A minha tensão atinge esses valores, a minha corrente atinge esses valores e a minha potência atinge esses valores. A diferença é que aqui agora, o I é o negativo desse I aqui da conversão passiva. Ou seja, o que era positivo aqui vai ser negativo aqui e vice-versa. O que era negativo aqui vai ser positivo aqui. Essa é a nova direção positiva. E se isso muda, então a interpretação da potência também vai mudar, tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. Se o meu V for maior que zero e o meu I for maior do que zero, a minha potência vai ser maior do que zero.
porque o meu produto muda. P vai ser igual ainda V vezes I. A diferença é, se o meu P for maior do que zero, ele agora vai estar fornecendo energia. Ora, é bem simples. Se a gente vê que fornece quando está saindo, certo? Se a gente vê que fornece quando a corrente sai do negativo, entra aqui pelo negativo e sai pelo positivo, faz esse caminho aqui, e essa agora é o sinal positivo da corrente, antes aqui era o sinal negativo. Esse caminho aqui indicava o sinal negativo. Agora esse caminho aqui indica o sinal positivo. Logo, e como aqui o sinal negativo representava fornecimento, logo aqui o sinal positivo vai representar fornecimento, já que a minha convenção de sinal mudou. E, estendendo por essa lógica, se V for maior que zero e I for menor do que zero, a potência vai também ser menor do que zero, e agora ela vai estar consumindo. Mesma coisa, consumindo. Se antes era positivo o consumo e a corrente fluía nesse sentido, se agora essa corrente aqui ela é negativa, significa que agora está nesse sentido. Então ela está fazendo essa carga C aqui consumir, entendeu? Então é simplesmente a mudança de interpretação, tá? E a gente vai usar a convenção passiva porque ela é a mais usada em todas as literaturas, ela é mais simples de entender. Então se fixem nessa convenção aqui, tá? Eu expliquei porque é importante a gente saber quais são as convenções que existem, tá? Mas essa aqui a gente não vai usar, é aqui em circuitos 1, de maneira nenhuma. Talvez a gente use só para exercício, tá? Título de exercício, mas dificilmente. A gente vai usar mais a passiva mesmo, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham conseguindo entender, tá? O conteúdo até agora. E estejam estudando, tá? Não se contentem só com esse vídeo aqui, estudem mais em casa. E o próximo vídeo vai ser sobre as leis que regem o funcionamento, tá? Do estudo de circuitos 1, tá? Lei de Kirchhoff, lei de Ohm, lei de conservação de energia e o que tiver mais aí que eu estiver me esquecendo agora, tá bom? Pessoal, muito obrigado, dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra gente poder crescer, pra gente poder se espalhar e conseguir entregar um conteúdo de qualidade pra mais gente, tá bom? É isso, obrigado e até um próximo vídeo.